Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 13 de abril da XP Investimentos. Após uma semana positiva para o Ibovespa, mercados internacionais amanhecem em leve queda, enquanto investidores se preparam para a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2020. Futuros do S&P 500 nos Estados Unidos operam em queda de quase 1% e bolsas na Europa estão fechadas devido ao feriado. Mercados asiáticos fecharam sem direção definida. Os preços de petróleo operam em direções mistas nesta manhã, com o Brent estável e o WTI em alta de 1,45%. Após o início das negociações na última quinta-feira e ao longo do final de semana, os países da OPEP+, conseguiram chegar a um acordo para reduzir sua produção em 9,7 milhões de barris ao dia, a partir de 1º de maio, por 2 meses. A partir de julho de 2020, o nível de cortes será reduzido para 7,6 milhões de barris ao dia até o final do ano e depois passará a 5,6 milhões de barris ao dia, vigentes até o final de 2022. Apesar de sua magnitude histórica, ainda restam muitas dúvidas se o acordo será suficiente para se evitar uma situação de aumento exacerbado dos estoques de petróleo no mundo em vista da queda de demanda global de 20% a 30% como fruto da pandemia do coronavírus, que efetivamente paralisou o transporte aéreo e boa parte do terrestre no mundo. A deterioração de condições econômicas também é fonte de preocupações. Nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, uma das figuras que tem assumido protagonismo durante a crise sanitária, afirmou que a reabertura de partes do país pode começar de forma gradual em maio. No país, o Congresso segue o debate entre republicanos e democratas sobre um possível novo pacote de estímulo. O partido do presidente quer aumentar o volume de recursos para o programa para pequenas empresas, que já alocou 182 bilhões de dólares e pode ter os recursos esgotados até o fim dessa semana. Democratas, por sua vez, querem também mais dinheiro para os governos locais e recursos e legislação para facilitar o voto não presencial na eleição em novembro, o que é rejeitado pelos adversários. No Brasil, Bolsonaro disse em conferência que depois de 40 dias o vírus parece estar indo embora, mas Mandetta, ministro da Saúde, que concedeu entrevista ao Fantástico, cobrou uma fala unificada e previu dias muito duros em maio e junho. Em relatório divulgado nesse domingo, o Banco Mundial alertou que o PIB brasileiro deve encolher 5% neste ano devido aos efeitos do coronavírus. A projeção da instituição vai em encontro da visão do ministro da Economia, Paulo Guedes, que teria dito a senadores, na última quinta, que se a paralisia provocada pelo coronavírus se estender por mais 3 ou 4 meses, o PIB poderia contrair 4%. No lado fiscal, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, anunciou nesse sábado que a ajuda a estados e municípios deve ser votada nessa semana pela Câmara e pode ter um impacto de até 222 bilhões de reais aos cofres públicos. De acordo com o noticiário local, o governo vai encaminhar aos líderes dos partidos da Câmara e do Senado uma proposta de acordo para transferir até 40 bilhões de reais de recursos diretos para estados e municípios. Em troca, os governos locais terão que suspender por 2 anos os reajustes salariais dos seus servidores públicos. Por fim, notícias mostraram aumento nos casos de coronavírus em frigoríficos nos Estados Unidos, com o fechamento de 2 plantas da Cargill e da Smithfield, atingindo, inclusive, cerca de 50 funcionários da JBS, o que aumentou a preocupação com a cadeia global de alimentos. Estamos monitorando de perto a situação, enquanto o governo dos Estados Unidos também se mantém atento para ajudar a conter os casos, disponibilizando testes. Acreditamos que a JBS conseguirá navegar esse curto prazo mais desafiador, devido principalmente ao seu balanço sólido, sua diversificação geográfica e bons fundamentos no médio e longo prazo. Mantemos nossa recomendação de compra no papel. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos.